O que o eleitor está... Qual é o recado aqui, Marcelo? O recado aqui é muito claro, né? Existe um certo viés ideológico, por assim dizer, no eleitor que prefere a vitória do Flávio Bolsonaro. É um eleitor que é mais crítico à questão de corrupção. A gente hoje vive a questão toda do caso Master, né? Enfim, mas tem todo o histórico de Lava Jato e assim por diante. Agora, o eleitor do Lula, ele desce a corrupção lá para o 6º lugar, né? Não aparece ali no gráfico, mas está em 6º, com 11% só das citações. Porque para esse eleitor, esse não é o principal problema. Não significa que não seja um problema. O que significa que não é um dos 2 principais problemas do Brasil na visão desse eleitorado. Agora, o interessante é que no eleitor que preferiria a vitória de um candidato que nem Lula, que não fosse nem Lula, que não fosse nem Flávio Bolsonaro, esse eleitor aparece a segurança pública em primeiro lugar, que é uma grande bandeira do Caiado. Por enquanto, o Caiado não tem conseguido traduzir isso em intenção de voto, ele está estagnado. A última pesquisa que nós divulgamos foi no dia que ele foi anunciado oficialmente como pré-candidato do PSD. Nessas 4 semanas, entre uma pesquisa e outra, ele andou de lado por enquanto. Não estou dizendo que ele não tem capacidade de crescer, potencial de crescimento. Mas, por enquanto, com uma alta exposição na mídia, muita entrevista que ele deu, ele não conseguiu evoluir. Essa é uma bandeira... A questão da segurança pública é uma bandeira que a esquerda tem dificuldade de debater, né? Sempre teve, isso é histórico. Então, é uma bandeira que tanto Caiado como Flávio Bolsonaro devem focar seus esforços nesse eleitorado que preza pela questão da segurança pública. Marcelo, para a gente terminar, eu tô com um receio aqui, ou com uma impressão, de que o trabalho de vocês vai ficar um pouco monótono, que... não tem a fonte de uma grande novidade, de uma mexida nesse quadro que vocês estão trazendo aqui. Ela é baixa, ela é alta? O que você espera de novidade? Ou a gente vai ter que ficar contando o sinal depois da vírgula, ou um ponto para cima, um ponto para baixo, por causa dessa conjuntura sociológica quase que você descreveu aqui do eleitor? País, assim, a gente está vivendo uma eleição tão ou mais polarizada que a eleição de 2022, né? Vamos lembrar que o Lula ganhou a eleição do Bolsonaro no 2º turno por uma diferença inferior a 1.800.000 votos num colégio eleitoral de mais de 150 milhões de pessoas. Foi uma vitória de menos de 2 pontos percentuais. Até aqui, se a eleição fosse amanhã, um 2º turno, a gente teria provavelmente uma eleição ainda mais apertada que aquela. Agora, o cenário político... né? A velha máxima da nuvem Claro. no céu, né? A gente tem 5 meses de uma campanha, a gente vai ter ataques de um lado, de outro lado, a gente precisa entender qual vai ser o papel do Caiado, né? O Caiado, não dá para imaginar que o Caiado queira atacar o Lula achando que ele vai tirar o Lula do 2º turno, não é o mesmo tipo de eleitor em sua maioria, é mais um eleitor parecido com o eleitor do Flávio Bolsonaro. Ele vai atacar o Flávio Bolsonaro? Não sabemos. O Zema vai crescer, o seu embate com o Supremo agora da semana passada, ainda, na minha visão, não está 100% refletida nessa pesquisa. Seguidores, mas não necessariamente eleitores. Ele tem feito sucesso nas redes, mas voto ele oscilou um ponto. Vai dar ganho eleitoral para ele? Não vai? São ex-governadores, eu acho que a campanha, quando começar de fato, a gente tem uma Copa do Mundo no meio, né? O Brasil é o país do futebol, talvez uma Copa mais desanimada do que outras, mas, enfim, a gente daqui 40 dias começa uma Copa. Eu acho que a partir da 2ª quinzena de julho, aí a campanha começa a pegar fogo e a gente pode ver mudanças, mas pode não ver também, se a polarização se manter do jeito que está, né? Alguns políticos estão falando, eu vou furar a bolha da polarização, né? Essa bolha hoje não é de ar, né? Ela é de concreto, é de areia, não sei, está difícil furar. Mas, enfim, 5 meses é muito tempo, a gente vai ter que observar como é que fica a guerra de rejeição, como é que vão ser os ataques na campanha e se alguém vai, em algum momento, no próximo mês e meio, alguém dos candidatos abaixo, superar a barreira, a famosa barreira dos 2 dígitos, né? Porque isso começa a movimentar a opinião pública. Enquanto isso não acontece, o eleitor fica olhando ali para aquele prato no cardápio e acaba escolhendo um dos 2 pratos principais. É isso que a gente está vendo hoje, Thaís. Marcelo, quero o seu compromisso aqui que você volta mais para frente, assim que passar, especialmente depois dessa Copa do Mundo, eu espero trazendo alguma novidade até para o eleitor chamar a atenção e dizer, espera um pouquinho, o quadro está movimentando, será que isso tem a ver com a minha ideia, não tem a ver com a minha ideia do que está acontecendo? Quero agradecer a sua presença aqui no Hora H. Nós conversamos com Marcelo Takarski, que é CEO da Nexus, o Instituto de Pesquisa, que foi publicada hoje em parceria com o BTG. Eu que agradeço, obrigado. Pode contar que eu volto.